Olá, gente, sejam bem-vindos a mais uma aula de patologia na nossa playlist de degeneração e morte celular. Nessas últimas 3 aulas, a gente vai focar em apoptose. Na aula passada, a gente falou bem de necrose, né? Mas é importante conhecer um pouco mais sobre a apoptose programada, e que é uma morte celular programada ou preparada, de certo modo. Ela é um processo fundamental de morte controlada, essencial para a homeostase e desenvolvimento embrionário. É uma forma diferente da necrose, porque ela acontece de forma ordenada e sem inflamação. Já falamos sobre vesículas em umas aulas atrás, mas a gente vai aprofundar um pouquinho a apoptose para finalizar toda essa matéria. O termo apoptose deriva do grego apo, de, e ptose, que é cair, descrevendo o processo pelo qual a célula é estimulada a acionar mecanismos internos que culminam em sua morte programada. Inicialmente conhecida como morte celular programada, a apoptose representa uma forma de lesão celular onde a célula ativamente, ótimo, seu próprio processo de eliminação. Se esse conteúdo faz sentido para você, não esqueça de seguir o canal e curtir o vídeo, isso ajuda muito. Na apoptose não acontece autólise celular, ou seja, não tem enzimas soltas. A membrana citoplasmática continua íntegra, a célula se fragmenta de forma controlada. Esses fragmentos são envolvidos por membrana. Existe uma ausência de resposta inflamatória e a endocitose é feita pelas células vizinhas. Vamos fazer um breve versus, né? O que é a apoptose programada, processo ordenado e controlado, membrana está íntegra, sem inflamação, fragmentação celular e endocitose pelos vizinhos. Na necrose, acontece a morte celular acidental. O processo é desordenado, acontece uma ruptura da membrana, induz inflamação por conta das enzimas, né? Autólise celular, as enzimas fazem autólise nas células ao seu redor e acontece a ativação de fagócitos. Na apoptose fisiológica, existem funções essenciais. É um mecanismo fundamental, tanto em condições normais quanto patológicas, e que desempenha papel crucial no desenvolvimento e manutenção dos organismos. A embriogênese. Durante o desenvolvimento embrionário, a apoptose é essencial para a remodelação de órgãos e tecidos, permitindo a formação adequada de estruturas anatômicas completas e complexas. A homeostase celular, né, controla o equilíbrio entre a proliferação e diferenciação celular, mantendo o número adequado de células nos tecidos e órgãos ao longo da vida pós-natal. E a eliminação controlada, a remoção de células que já cumpriram a sua função sem gastar distúrbios para as células vizinhas, garantindo a integridade e funcionalidade do tecido. Um exemplo clássico é as glândulas mamárias, a remodelação após a lactação. As glândulas mamárias exemplificam perfeitamente o papel da apoptose na homeostase tecidual. Durante a lactação, as células dos ácinos proliferam intensamente e secretam leite. Após o término da lactação, a cessação dos estímulos hormonais desencadeia sinais que ativam a apoptose nas células secretoras. Esse processo programado elimina as células dos ácinos, mantendo apenas as células dos ductos mamários. Este mecanismo permite a involução mamária sem causar inflamação ou dano tecidual. Então, começamos pela estimulação antigênica. Os linfócitos proliferam em resposta a antígenos específicos. Acontece uma resposta imune por células ativadas para combater os patógenos e antígenos. Então, é a apoptose reguladora. Cessa o estímulo, os linfócitos entram em apoptose controlada e a homeostase é restaurada. A apoptose dos linfócitos ocorre quando o estímulo antigênico é inadequado, funcionando como um mecanismo de controle de qualidade da resposta imunológica. Proliferação e apoptose.
um equilíbrio. O equilíbrio normal em condições fisiológicas tem um balanço preciso entre os processos de proliferação celular, ou seja, da mitose e da morte celular programada, apoptose. Esse equilíbrio dinâmico garante que os tecidos mantenham seu tamanho e funcionalidade adequados, né? Como falei na aula passada, senão seriam uns 2, 3, 4, seriam gigantescos. E quando acontece um desequilíbrio, já vai para a patologia. Nessa situação pode acontecer no câncer, que observa-se não apenas uma proliferação descontrolada, mas também a redução da capacidade das células proliferadas de sofrer apoptose. Essa resistência à apoptose é um dos mecanismos fundamentais da carcinogênese. Então, vamos falar sobre apoptose e câncer. A proliferação descontrolada. Os mecanismos cancerosos apresentam nas células mecanismos de proliferação estimulados, resultando no crescimento tumoral progressivo, né? Como já falamos. Resistência à apoptose, como já falamos. E por que é importante? Porque a gente vai entender como fazer